Ei, você gosta de testemunho de milagre? Então veja esse comigo. Minha esposa passou por um vale tão complicado Veja comigo. que os médicos disseram, olha, apesar de você ser muito nova, você só engravida daqui a 10 anos com muito tratamento e de preferência nos Estados Unidos, porque aqui nós não temos recursos suficientes para poder reverter esse quadro generalizado que você está enfrentando. Só que a gente aprendeu que na nossa vida a última palavra quem dá é Deus. Verdade. Né? E Deus naquela época transformou 10 anos em 10 meses. 10 meses depois minha esposa estava grávida, né? E graças a Deus os médicos se assustaram com o útero dela, porque não é possível. Né? Eles até questionaram quem foi o médico cirurgião que conseguiu fazer uma cirurgia tão perfeita no seu útero para deixar apenas uma cicatriz e não deixar nenhuma sequela. E eu disse para aquele médico que a gente servia a Deus, e o nosso Deus é um Deus, né, que se manifesta de uma forma sobrenatural. Uhum. Até 1 ano e 6 meses, Arthur era um menino mais saudável que tinha. Tinha saúde para dar, vender, emprestar e ainda sobrava. Uhum. Eu costumava dizer que ele não era ligado nem no 12, não, era no 360. Se deixasse, ele ia até 2 da manhã. Mas um belo dia ele pega uma febre. Ele tem uma febre e essa febre se alastra de uma forma muito alta e em menos de 24 horas Arthur tem 3 convulsões. Meu Deus. Né, e fica entubado no hospital e os médicos descobrem que ele tem uma imunidade congênita. Né? Ele tem uma imunidade prematura, onde a estrutura do corpo dele não tem possibilidade de reverter o quadro. Então eles dão pra gente 1% de chance daquele quadro ser revertido e nos preparam para a seguinte verdade. Eles dizem, olha, se esse quadro, né, ser revertido, que é uma chance mínima de 1 milhão de crianças, uma consegue reverter esse quadro, e se esse quadro conseguir continuar, se esse quadro for revertido, ele vai ficar sequelado e vocês vão ter que conviver com isso pro resto da vida. Só que Deus é Deus. Glória. E naquela hora eu fui impelido pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos, já que nós estávamos fragilizados, nós não tínhamos condições de reagir daquela forma. Mas eu olhei para aquele doutor e disse, na nossa vida a última palavra quem dá é Deus. O senhor pode até não crer, mas Deus vai trazer o meu filho de volta e ele vai sair desse hospital andando para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Meu Deus. E depois de uma batalha, né, gigantesca e o Brasil todo orando por nós, porque existem batalhas que sobem o nível, né? Que aumentam a intensidade, que mexem com a nossa estrutura. Verdade. E a gente sabe que as verdadeiras pessoas, elas não se revelam em dias de festa. Elas se revelam no dia da adversidade. Então, pessoas no Brasil e fora do país abraçaram a nossa causa em oração. E eu me lembro que nesse período, eu falei, Deus nos dá um sinal para que a gente creia que o Senhor está conosco e de que alguma coisa vai acontecer para a glória de Deus. E eu me lembro que numa manhã de domingo, Arthur não reagia e de repente ali no consultório daquele doutor, chegou uma moça com um bebê morto na barriga. E naquela hora Deus falou comigo, você vai deixar tirar o neném ou você vai fazer alguma coisa? Mas Senhor, olha o estado que eu estou. E Deus disse, eu não dependo do seu estado, eu não dependo do ambiente favorável para fazer aquilo que eu estabeleci. E se você fizer alguma coisa, eu vou trazer a vida dessa criança de novo. E eu falei, Senhor, mas eu não sou autoridade aqui. Deus disse, peça para quem é. E eu falei com aquele doutor, e aquele doutor foi tomado por uma ironia, né, por um sarcasmo muito grande, porque ele olhou para mim e disse, olha, eu não concordo com a sua fé, mas esse nível de loucura da sua parte, ele é justificado, porque apesar do Arthur não reagir, apesar dele estar em coma, apesar do quadro não conseguir ser revertido, o Arthur está vivo, com 1% de chance de sair dessa situação, né? E de ficar sequelado, mas ele está vivo. Então justifica essa loucura, por mais que eu não acredite nela. Só que para a medicina, o bebê dessa moça já morreu. E a pergunta que eu faço é essa: se a tua fé não conseguiu alcançar o seu filho que está vivo,
menos né, com 1% de chance, como é que a sua fé vai funcionar para esse bebê que já morreu? E naquela hora eu pedi para que Deus me desse uma resposta, e Deus falou comigo: diga para ele que o milagre dela não está condicionado ao momento que o seu filho está atravessando. Então ele olhou para mim e disse: já que você acredita nessa loucura, então ora. E eu comecei a orar com muita fé, com muita ousadia, com muita autoridade. E de repente, aquele bebê que estava morto começou a chutar a barriga da mãe. E ela entrou em trabalho de parto na mesma da hora. Meu Deus. Dias depois daquele impacto sobrenatural ali, e nessa hora a sua fé cresce. Nessa hora você sobe o nível, você aumenta a intensidade. E os médicos ficam assustados sem conseguir entender o que estava acontecendo naquele momento. Só que dias depois, Arthur acorda dizendo: estou com fome, pai. Meu Deus. E 2 horas depois, Arthur Arthur estava correndo no corredor do hospital. Então esse é o nosso Deus, que não está limitado a nada, não está limitado a nada, a ninguém. Ele faz hoje, ele cura hoje, ele restaura hoje, ele transforma hoje. Então eu não sei aonde você está aí, como você está, mas assim como Deus impactou a minha casa com esse grande milagre, eu quero crer que esta manhã é uma manhã que Deus está marcando a vida de alguém com um grande milagre. Eu vim aqui essa manhã profetizar que Deus ainda muda cenário, Deus ainda muda sentença, Deus ainda muda a geografia. Aleluia, Deus ainda muda a realidade só para fazer a promessa se cumprir para a glória do nome de Jesus. Meu Deus, é forte, forte. Os médicos, pastor Gabriel, não queriam correr risco e diziam: se ele voltar a convulsionar de novo, a chance de vocês perderem o Arthur é muito grande. Então, pelo menos até ele completar 8 anos de idade, vocês vão ter que conviver com essa medicação que não pode ser atrasado, e a partir de agora vocês vão ter que se adaptar, porque ele precisa ser monitorado a cada 4 horas. Então nesse período a gente passou a não ter mais vida. Eu tive que cancelar a minha agenda no Brasil e fora do país, né? Tive que me adaptar, porque as pessoas costumam nos ver em público, né? Só que o termômetro que rege a nossa vida é o secreto. E no secreto a gente às vezes é igual Davi, né? Quando Davi vence o urso, quando Davi vence o leão, não tem plateia. Né? Então as maiores batalhas que nós enfrentamos, os processos da vida que nós atravessamos, eles não têm plateia, é a gente e Deus. Né? Então nós começamos a se adaptar a essa nova realidade, mas crendo que Deus ia completar a obra que ele havia começado na vida do Arthur. E para a glória de Deus, quando foi ano passado, porque de 6 em 6 meses eles avaliavam o Arthur, e eles chegaram à conclusão de que o que estava acontecendo com o Arthur não tinha explicação. E o que eles não tinham como explicação a gente chama de milagre, porque milagre não se explica, se vive. Glória a Deus. Né? Então eles disseram: olha, é inacreditável o que está acontecendo na estrutura neurológica do Arthur, porque o cérebro do Arthur está rejeitando a medicação que nós estamos dando para ele. Então nós vamos, como é uma medicação muito forte, que não pode ser tirada de uma vez, então nós vamos entrar vocês vão continuar monitorando ele, e vocês vão entrar num processo de desmamamento de toda a medicação. E hoje, para a glória de Deus, né, Arthur está estudando, né, sem nenhuma sequela. É um menino de uma inteligência, de uma sabedoria, já adora, né? E as pessoas perguntam para ele o que é que ele vai ser, ele diz: eu vou ser profeta. Glória a Deus. Hoje é o meu companheiro pelas manhãs de monte, né? E esses dias eu tive uma experiência linda com ele lá no monte, porque eu comecei a perceber que ele estava um pouco agitado, e quando eu cheguei perto dele, ele estava falando em línguas estranhas. Glória a Deus. E como a gente é muito centrado, né, a gente aprende a não banalizar o profético. Naquela hora eu quis repreendê-lo, né? Eu quis repreendê-lo, porque eu falei: ele deve estar me imitando, enfim. Ele já me viu falando em línguas estranhas algumas vezes, então deve estar me imitando. E na hora que eu fui repreendê-lo,
o Espírito Santo gritou na minha alma. Como é que você vai repreender aquilo que eu estou fazendo? Meu Deus. E a partir daquela experiência, sem ninguém mandar, lá no monte onde nós estávamos orando, ele disse: pai, eu acabei de fazer o meu altar. Eu acabei de fazer um altar aqui para a mamãe e um altar para Maria Luísa. E até hoje está lá, os morrinhos dos montes que ele fez, né? E aleluia, porque eu ensinei ele desde cedo que pode faltar tudo na nossa vida, mas não pode faltar a oração. Verdade. Então, hoje a gente entende que melhor do que deixar herança, né, é deixar um legado. Então, hoje eu já me sinto por demais satisfeito, porque eu colho hoje frutos dentro da minha casa, né, por conta dessa nossa decisão, né, de viver no altar de Deus, de ser instrumento. E esse é o maior combustível que a gente tem, né, de ver vidas sendo restauradas, transformadas para a glória de Deus. Glória Então a Deus. isso não dá combustível diante das guerras, das pelejas que nós atravessamos, que não são poucas, né, não são pequenas, são muitas. Eu costumo dizer que as nossas batalhas elas vão só mudando de nível, né, Verdade. e aumentando a intensidade. E aí, quando as nossas batalhas mudam de nível, a nossa oração precisa mudar de nível também. Elas precisam aumentar a sua intensidade para a glória de Deus. Verdade. E esse foi mais um testemunho aqui do podcast do Gabriel Bezerra, né? Algo muito interessante que ele disse: melhor que deixar uma herança é deixar um legado. Melhor que você deixar algo que perece é você deixar algo que permanece. Certo? Testemunho tremendo. Você vê aqui também o milagre de Deus, o que Deus faz através desta criança com essa família. E o Senhor, ele usa, irmãos. Ele usa as crianças, ele usa o adulto, ele usa situações difíceis da nossa vida para nos mostrar o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é fiel e verdadeiro. Então, assim, testemunho tremendo. Espero que você tenha gostado, assim como eu, né? Aconselho você ir lá no podcast do Gabriel Bezerra, vai lá no canal dele. Ele posta diversos conteúdos, né, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, pregações, testemunhos também, e esse podcast também que ele anda fazendo, que tem sido uma bênção, tem edificado muitas vidas. Amém? Quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.